orei e pedi ao Senhor para que colocasse uma palavra no meu coração, e eu não consegui pensar em outra coisa, meditar em outra coisa, a não ser sobre gratidão. E o tempo todo, essa semana, me vinha aquele versículo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E eu pensei, só ficava pensando nisso. O que darei eu? O que você pode dar por todos os benefícios que o Senhor tem te dado? Você já parou para pensar? O que mais de valioso você tem para dar para Ele? Esse versículo está em Salmo 116, 12. O que eu posso dar para agradar o coração do meu Pai? O que eu posso entregar para Ele que possa alegrar o coração dele? Pergunte aí para Deus. O que você pode falar? Que palavra sua vai inclinar o coração de Deus? Que atitude, que gesto? Qual louvor que você vai entregar para Ele e Ele vai se agradar? Abra no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. A partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Jesus passa por uma aldeia, ali próximo de Samaria, e 10 leprosos vêm ao encontro dele. E a Bíblia diz que eles permanecem a uma certa distância de Jesus. Os leprosos naquela época, eles eram excluídos, eram considerados imundos, e eles não podiam conviver com as outras pessoas. Então, de longe, eles clamam. E eu achei interessante como que eles se dirigem a Jesus. Percebeu aqui? Jesus, mestre. Provavelmente eles já tinham ouvido falar de Jesus. Provavelmente eles sabiam e conheciam o poder de Deus, de ouvir falar. E aí, quando eles clamam pela misericórdia, pela graça de Deus, Jesus diz assim para eles: vai e se apresenta aos sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes, vamos dizer assim, eles que davam um atestado de cura para a pessoa, ou o atestado de
excluído, de imundo. Então tinha que se apresentar ao sacerdote, você encontra isso lá em Levítico capítulo 14. E o sacerdote, então, comprova que aquela pessoa está curada. E se você notar, eles não foram curados quando eles clamaram ali a Jesus, eles não foram curados na hora. Mas eles foram curados enquanto eles andavam e obedeciam o que Jesus tinha falado. Eles não foram curados ali naquele momento, mas eles obedeceram. Não sei quanto tempo eles andaram para começar a ver que haviam sido curados. Não sei se eles foram sendo curados, tipo, cada passo vai curando. Aqui não diz, ou se eles foram curados instantaneamente. O fato é que eles obedeceram e enquanto eles andavam, eles foram curados. E no versículo 15, diz que um dos 10 volta fazendo o quê? Dando glória a Deus em voz alta. Um dos 10 volta dando glória a Deus. Quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram? Apenas um. E é tão lindo porque diz aqui que ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, reconheceu que ele estava diante daquele que podia todas as coisas. Ele estava diante do rei. Você não se prostra na frente de qualquer um. Você se ajoelha na frente de qualquer um? Se prostra diante de qualquer um? Não. E ele se prostra diante de Jesus, aos pés. E ele agradece e louva. A gratidão daquele homem gerou uma adoração e Jesus recebeu. Mas a pergunta de Jesus é: onde estão os outros? Onde estão os outros 9? Provavelmente, eles se apresentaram para o sacerdote, receberam um atestado lá de estão curados e foram viver a vida deles, normal. Foram trabalhar, ter uma família. Eles receberam a bênção, receberam a cura e seguiram a vida deles. Enquanto o outro, antes de seguir a vida, voltou e reconheceu que aquele que havia curado era digno de louvor e de adoração. Quantos são abençoados, curados? Quantos? Milhares. Quantos voltam? Quantos voltam para estar aos pés de Jesus? Quantos estão dispostos a estar aos pés de Jesus? Porque estar aos pés de Jesus é dizer: Senhor, eu me rendo, eu estou aqui para te servir, para te agradar, para te honrar. Quantos voltam para se prostrar diante de Deus? E a pergunta de Jesus, é claro que ele sabia onde estavam os 9. Mas eu gosto das perguntas que Jesus faz, porque as perguntas são sempre para nós, né? E aí, essa semana ele perguntou assim para mim: e você, onde está? E você? Aonde está? Aí eu fiquei pensando: ué, estou aqui. Ele: não, você não está entendendo. Aonde você está? Você está em minha presença? Diante daquele que tudo pode? Você tem tempo para estar na minha presença?
ou você precisa seguir a tua vida? E você? Você tem tempo? Tem disposição para estar na presença do Rei? E dar glória a Ele em voz alta. Aonde você passa, vão ouvir. Aonde você está, vão ouvir. Ele não deu glória a Deus baixinho, deu glória a Deus em voz alta. Todos ouviram. Aqueles 9 foram curados. Mas este que voltou, além da cura física, ele foi salvo. Ele recebeu algo muito mais valioso do que a cura física. Ali no final diz, a tua fé te salvou. E eu te pergunto, aonde você está? Nós cantamos esse louvor maravilhoso, que diz, em tua presença eu quero estar. Não tem como a gente estar na presença dele, seguindo a nossa própria vida, do nosso jeito. Estar na presença de Deus é seguir a vida do jeito dele. Ou eu sigo do meu jeito, ou eu sigo do jeito dele. A lei, ela não podia curar nenhum leproso. Jesus fez questão de falar para aqueles 10 ali irem até o sacerdote, para que a lei fosse cumprida. Mas a lei não podia curar nenhum leproso. Mas a graça de Deus podia. A misericórdia do Senhor pode nos curar. O sacerdote não pode me perdoar. O sacerdote não vai ao meu encontro. Jesus vai ao meu encontro. Jesus foi lá perto daquela aldeia. Porque eles não podiam nem sair daquele lugar. Quem foi ao encontro? Jesus. Quantos aqui dão graças ao Senhor por tudo? A gente leu no Salmo 100, no começo, entrar em sua presença com ações de graça. Não diz assim, quando você está feliz, entrai na presença do Senhor com ações de graça. Não diz isso. Quando você está empregado, entrai na presença do Senhor com ações de graça. Quando o teu filho está bem na escola, quando você está feliz, está bem, entrai na presença do Senhor com ações de graça. Quando você estiver disposto, entrai na presença do Senhor com ações de graça. Diz isso. Hã? É uma ordem. Entrai. Não importa como. Entrai na presença do Senhor com ações de graça. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando eu devo dar graças? Em todo tempo. É um desafio. Dar graças ao Senhor pelo que Ele é. Você lembra o dia que o Senhor te resgatou? Lembra? Não tem como esquecer. Você lembra o dia que você olhou a palavra de Deus e falou, meu Deus, eu me lembro que quando eu confessei Jesus e tive aquela experiência tão maravilhosa, quando eu fui ler a Bíblia, porque antes eu lia a Bíblia, mas eu não entendia absolutamente nada. Quando eu li pela primeira vez e o Espírito Santo começou a me mostrar, eu disse assim, gente, por que ninguém me mostrou isso antes? Eu achei aquilo tão incrível. Olha que coisa incrível você está aqui, dando glória a Deus. Você decidiu estar dando glórias ao Senhor. Porque Ele é bom.
Porque Ele é bom o tempo todo. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, você só sabe dizer que Deus é bom? Eu falei, porque eu vou dizer mais o quê? Ele é bom, eu não tenho outra coisa para dizer. Ele é bom. E a sua misericórdia e a sua fidelidade dura para sempre. Em tudo dai graças. Eu dou graças quando o dia vai bem. Eu dou graças quando o dia é uma luta. Eu dou graças quando eu estou sem emprego. Eu dou graças quando eu não estou com vontade. Eu dou graças ao Senhor pelo que Ele é. Salmo 126, 3 diz assim: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Repita comigo. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Por isso eu estou alegre. Tem um outro texto que diz assim: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então não tem outro lugar para estar. Tem? Tem outra opção? Na presença dEle há plenitude de todas as coisas. As nossas forças são renovadas. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. E o que eu poderia dar ao Senhor no dia de hoje, senão o meu coração grato por tudo que Ele tem feito? Acharam estranho quando esse homem voltou para louvar a Deus, porque ele era samaritano, e os samaritanos não eram bem vistos. E talvez as pessoas julgassem, né? Até parece que esse vai voltar. E foi exatamente o que voltou. Às vezes o que a gente pensa que vai voltar, não volta. E aquele que nem parece, volta e vem honrar o Senhor. Como eu posso honrar o Senhor todos os dias da minha vida? O Espírito Santo vai te dizer. A gente não está só acabando um ano, mas a gente está acabando um ciclo como igreja. E a gente vai entrar numa dimensão nova, algo que Deus tem para nós, muito precioso nos próximos meses. E como você vai poder honrar a Deus cada dia? Não só quando você estiver aqui. Como você pode honrar o Senhor no seu trabalho? Dirigindo, tomando banho, quando você está sozinho, quando você está na internet, quando você está vendo TV. Como eu posso honrá-lo? Porque o que Deus deseja de nós, o que Ele mais quer, é que eu esteja em sua presença. E a gente sabe como é difícil, às vezes, estar na presença do Senhor, porque tantas outras coisas aparecem para a gente fazer, tantas coisas, às vezes o inimigo nos apresenta para nos distrair, quantas coisas acontecem para nos afastar da presença do Senhor. Até mesmo do inimigo dizer que não está funcionando nada, está na presença de Deus. Como se precisasse funcionar alguma coisa. Não precisa funcionar nada. Eu só preciso estar na presença dEle. E tudo bem se Ele não fizer mais nada. Está ok se Ele não curar. Tudo bem se Ele não fizer nada. Porque importa estar na presença do Senhor. E é claro que quando a gente está na presença dEle, Ele vai nos curar, vai nos renovar, vai transformar o nosso choro em riso. O que você pode dar hoje para o Senhor, que vai agradar o coração dEle? No Salmo 95, deixa eu abrir aqui. No Salmo 95 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor
com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. É um convite. Vinde. Cantemos ao Senhor. Vinde, estai na presença do Senhor. Achegai-vos na presença dEle com ações de graça. Que no nosso coração tenha menos murmuração, menos reclamação. Tem gente que só vê o lado ruim das coisas. Tem gente que só vê o lado negativo. Só vê a dificuldade. Deus não se agrada de um coração que murmura. Toda vez que você tiver o desejo de murmurar por conta de uma situação que está acontecendo de fato ali com você, lembre-se do versículo que a gente começou dizendo: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele já me fez? Só pela salvação eu já tenho motivo para agradá-lo e servi-lo e honrá-lo todos os dias da minha vida, não é? Salmo 100, que nós lemos no começo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhes o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Que você possa voltar, não importa a distância que você tenha percorrido, mas que você possa voltar dando glórias ao Senhor em todo o tempo. Porque enquanto estivermos honrando o Senhor, Ele vai se manifestar neste lugar. Enquanto estivermos prostrados aos pés dEle, enquanto estivermos com as nossas mãos em reverência, em louvor, Ele vai se manifestar. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, pedir para o louvor. E eu gostaria que a gente tivesse um tempo ainda mais precioso na presença dEle. E que a gente pudesse ter um tempo de ações de graça, de louvor, do seu jeito, a sua maneira. Se você quiser se prostrar, se você quiser vir à frente, se você quiser se ajoelhar. Mas aproveite esse tempo para honrar o teu Deus. Para louvar o Senhor por todos os dias da sua vida este ano. Honrar a Deus pela presença dEle. Entregue a tua vida ao Senhor mais um dia. Entregue o teu viver. Entregue o teu louvor. E que Ele receba a nossa gratidão. Oh, Jesus.